Você já se perguntou como é possível viver uma vida cheia de significado, alinhada com o propósito de Deus, mesmo em meio aos desafios do dia a dia? Ou como crescer espiritualmente e experimentar a presença de Deus de uma forma transformadora? Hoje vamos explorar verdades poderosas das Escrituras, que não apenas respondem a essas perguntas, mas também revelam um caminho de renovação, força e graça que pode mudar sua forma de viver. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a chave para desbloquear uma vida mais profunda com Deus. Curioso? Então fique comigo até o fim. Você não vai querer perder essa jornada. Imagine por um momento. É noite e Jesus, sabendo que seu tempo na terra estava acabando, está em oração profunda ao Pai. Não apenas por si mesmo, mas pelos discípulos, aqueles que ele amava profundamente e que continuariam sua missão. Nesta oração, registrada em João 17, vemos a profundidade do coração de Cristo ao pedir: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você consegue imaginar o peso dessas palavras? Ele está pedindo que seus amigos mais próximos sejam separados, transformados e capacitados para uma missão divina? E mais do que isso, ele está intercedendo também por nós, seus futuros seguidores. Jesus está nos mostrando que a santificação é um processo que ocorre por meio da verdade, e ele deixa claro que essa verdade está na palavra de Deus. A palavra não é apenas um livro, é viva, poderosa e transformadora. É nela que encontramos o caráter de Deus, suas promessas e o chamado para uma vida diferente. Pense por um momento. Quantas vezes você já abriu a Bíblia buscando respostas e encontrou exatamente o que precisava? É isso que Jesus está pedindo, que a verdade da palavra penetre no coração e na mente, moldando-nos para sermos mais parecidos com Ele. Ao dizer santifica-os na verdade, Ele também nos ensina que a santificação não é algo que conseguimos por nossas forças. É um processo divino, conduzido pelo Espírito Santo. Quando lemos a palavra de Deus, o Espírito age em nosso interior, removendo aquilo que nos afasta de Deus e nos tornando cada vez mais a imagem de Cristo. Você já parou para pensar no impacto que isso tem em sua vida diária? Quando permitimos que a verdade de Deus nos guie, nossos pensamentos, atitudes e decisões são transformados. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como tem sido sua experiência com a palavra de Deus? Você sente que ela tem moldado sua vida? Pense no que Jesus está dizendo. Ele está orando para que você seja santificado pela verdade. Isso não é apenas um privilégio, mas também um chamado para se aprofundar no conhecimento de Deus e viver de acordo com sua vontade. Você pode se perguntar, mas qual é a vontade de Deus para seus filhos? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora imagine que Deus, em sua infinita sabedoria, tem um plano perfeito para cada um de nós. Esse plano não é algo misterioso ou inatingível. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nos revela algo poderoso. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitas vezes pensamos em direção, decisões e futuro, mas aqui está a essência. Ele deseja que sejamos santos, separados para Ele. A santificação não é apenas sobre regras ou comportamentos. É um chamado para sermos transformados interiormente, alinhados com o caráter de Cristo. Paulo especifica que isso inclui afastar-nos da prostituição, o que representa todas as formas de imoralidade sexual. Por quê? Porque essas práticas nos afastam do propósito de Deus e distorcem os dons sagrados que Ele nos deu. Pense no que significa ser separado para Deus. É como algo precioso que é reservado para um propósito especial. Quando Deus nos chama para a santificação, Ele está nos pedindo para sermos diferentes. Não por orgulho, mas porque pertencemos a Ele. Assim como o sábado foi separado como um dia santo na criação, nossas vidas são chamadas a refletir essa separação, vivendo de forma que glorifique a Deus. Você consegue ver a beleza desse chamado? Não é um peso ou obrigação, mas uma oportunidade de refletir o amor
e a pureza de Deus em cada área da nossa vida. A santificação é mais do que evitar o mal, é buscar ativamente o bem. É permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para moldar nossas atitudes, pensamentos e ações. Agora me diga, como você enxerga esse chamado à santificação? Você já percebeu como Deus está moldando você? A cada passo que damos em direção a Ele, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Que tal refletir hoje sobre como você pode se separar para Deus, vivendo a santificação em suas escolhas diárias? Afinal, esta é a vontade de Deus para você. E que privilégio é viver dentro do seu plano. Em João 15, versículos 5 e 7, Jesus usou uma metáfora para falar de santificação. Vamos ler, diz assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Imagine-se em um vinhedo exuberante, com ramos cheios de uvas pendendo de uma videira forte e saudável. Jesus usa essa imagem simples, mas profundamente rica, para ilustrar a santificação. Ele diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. O que isso significa? Assim como um ramo depende da videira para crescer e dar frutos, nós dependemos de Cristo para viver uma vida santa e produtiva. Sem a videira, o ramo seca e morre. Essa metáfora não só explica nossa necessidade de conexão com Jesus, mas também o poder transformador dessa relação. Santificação, portanto, não é apenas esforço humano, é fruto de estar unido a Cristo. Quando permanecemos nele, através da oração, do estudo da palavra e da obediência, ele flui em nós, nutrindo nossas vidas com sua força e verdade. Já parou para pensar em como você tem se alimentado espiritualmente? Quando nos distanciamos da videira, nossa vida espiritual enfraquece, e isso se reflete em nossas ações e escolhas. Jesus ainda acrescenta: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aqui está a chave: permanecer nele e permitir que suas palavras habitem em nós. Isso não é apenas um conceito teórico. Imagine-se meditando na palavra de Deus, sentindo-a moldar sua mente e coração, transformando seus desejos para que estejam alinhados com os de Deus. Isso não é poderoso? Agora pense em sua própria vida. Você sente que está conectado à videira? Tem dado frutos que refletem Cristo? A boa notícia é que Jesus nos convida constantemente a permanecer nele. Essa é a beleza da santificação. É uma parceria. Ele nos oferece sua força e presença, e nós escolhemos permanecer e depender dele. Santificação é viver como ramos conectados à videira, recebendo dela tudo o que precisamos para crescer, florescer e dar frutos. O que você pode fazer hoje para fortalecer sua conexão com Cristo? Ele está sempre pronto para te nutrir e transformar. Imagine estar diante de um portão imenso e belo que conduz à presença de Deus. Mas para atravessá-lo é necessário algo muito especial: a santificação. É exatamente isso que o autor de Hebreus nos ensina quando diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Essa declaração poderosa nos lembra que a santificação não é opcional, mas essencial para vivermos na presença de Deus. Pense nisso. Ver o Senhor é o objetivo mais elevado de nossa existência. Não é motivador saber que Deus nos chama para essa comunhão íntima com Ele? Santificação significa ser separado para Deus, viver de forma que nossas ações, pensamentos e escolhas reflitam seu caráter. Mas não se engane, isso não é apenas sobre fazer coisas boas ou ser moralmente correto. Trata-se de um processo espiritual, conduzido pelo Espírito Santo, em que somos transformados para nos tornarmos mais como Cristo. Já percebeu como, às vezes, Deus usa situações difíceis para moldar nosso caráter? Esse é o caminho da santificação em ação. O texto também nos desafia a buscar paz com todos, porque a santificação não é algo isolado. Ela reflete em como vivemos com os outros.
Um coração santificado é aquele que ama, perdoa e promove reconciliação. Isso não é incrível? Deus não apenas nos santifica para Ele, mas também para que sejamos bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Agora vamos refletir. Como você tem buscado a santificação em sua vida? Talvez isso signifique dedicar mais tempo à oração, estudar a palavra com mais profundidade, ou abrir mão de hábitos que te afastam de Deus. Não importa onde você esteja nesse processo, Deus está pronto para trabalhar em você. A boa notícia é que a santificação não depende apenas de nós. É a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós colaboramos, mas o poder é dele. Então, como você pode buscar a santificação hoje? Lembre-se, não é sobre perfeição imediata, mas sobre um compromisso diário de seguir a Deus e permitir que Ele transforme seu coração. Afinal, a promessa é clara: sem santificação, não veremos o Senhor. Mas com ela, experimentaremos sua glória de uma maneira que vai além de tudo o que podemos imaginar. Isso não é maravilhoso? Imagine-se recebendo uma carta pessoal de Paulo, escrita com carinho, chamando você de santo. Que sentimento isso despertaria em você? Ao escrever às igrejas de Roma e Filipos, Paulo usa palavras marcantes. Ele se refere aos crentes como amados de Deus e santos. Isso não significa que eles eram perfeitos ou que haviam atingido um estado sem pecado, mas reflete sua identidade em Cristo. Ser chamado de santo é algo profundo. Na Bíblia, o termo não é reservado para uma elite espiritual. Ele se aplica a todos os que estão em Cristo, ou seja, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e foram separados para Deus. Pense nisso. Você também é visto por Deus como um santo, não por mérito próprio, mas porque Cristo nos justifica e nos transforma. Paulo lembra que a santidade não é algo que conquistamos, é um presente da graça de Deus. Quando somos chamados de santos, estamos sendo identificados como aqueles que pertencem a Deus e são transformados por Ele. É como um novo nome que nos define, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Como você tem vivido essa identidade de santo? Você tem se visto como alguém separado para Deus? Muitas vezes lutamos para aceitar esse chamado porque pensamos em nossas falhas e limitações. Mas aqui está a beleza. A santificação é a obra de Deus em nós. Ele nos chama santos porque está nos transformando continuamente. Além disso, Paulo usa essa palavra como um lembrete de que, como santos, temos responsabilidades. Somos chamados para viver de maneira que reflita essa identidade, amando a Deus e aos outros, crescendo em comunhão com Cristo e servindo como luz no mundo. Isso não é inspirador? Esse chamado é um privilégio e um propósito. Você pode vivê-lo com confiança, sabendo que Deus está operando em sua vida para moldá-lo à imagem de Cristo. Afinal, ser santo é ser amado, escolhido e transformado por Deus. Agora imagine, você está diante de uma tarefa impossível, algo que parece muito além de suas forças. Você sente o peso e pensa: como vou conseguir? Mas então, alguém aparece e diz: deixe isso comigo, eu cuidarei de tudo. Essa é a mensagem de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O apóstolo Paulo lembra que a obra de santificação não é algo que fazemos sozinhos. É Deus, o Deus de paz, quem nos santifica completamente. Santificação é um processo, e aqui Paulo enfatiza que é algo abrangente. Não se trata apenas do nosso espírito, mas também da alma e do corpo. Deus trabalha em cada parte de nós, renovando nossas mentes, purificando nossos corações e nos ajudando a viver de forma que o glorifique. Você percebe como isso é abrangente? Nada em nossas vidas escapa ao toque transformador de Deus. E o mais belo, Ele é chamado de Deus de paz. Isso significa que a santificação não é um processo carregado de medo ou pressão, mas uma obra conduzida pelo Deus que nos dá descanso, consolo e segurança. Ele quer nos preparar para a vinda de Jesus, não como um peso, mas como um ato de amor. Você sente esse amor em sua vida? Pense por um momento. Como Deus tem trabalhado em você? Talvez em algo pequeno, como mudar um hábito, ou em algo grande, como restaurar relacionamentos ou superar desafios. O fato é que a obra de santificação está em andamento.
mesmo que você não perceba. E Deus não desiste. Ele prometeu que nos santificaria completamente. Paulo também nos convida a colaborar com essa obra. Embora seja Deus quem nos transforma, somos chamados a cooperar com Ele, entregando nossas vidas e confiando em sua direção. Como você pode fazer isso hoje? Talvez seja dedicando um tempo para a oração, refletindo sobre áreas da sua vida que precisam ser entregues a Deus. A boa notícia é esta: Deus, que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la. Filipenses 1, versículo 6. Não é animador saber que Ele está comprometido com nossa transformação e que sua obra nos guiará até o dia da vinda de Jesus? Confie nele. Ele está trabalhando e seu plano para você é completo e perfeito. Imagine Paulo com paixão e urgência, quase implorando aos cristãos de Roma: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Ele não está apenas dando um conselho casual, ele está suplicando por algo vital. Paulo convida os crentes a apresentarem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense nisso. Um sacrifício no Antigo Testamento era algo morto, mas aqui Paulo fala de um sacrifício vivo. Isso significa oferecer a Deus tudo o que somos, nossos pensamentos, desejos, ações, não por obrigação, mas como um ato de adoração. Paulo chama isso de culto racional, ou seja, uma resposta lógica e intencional à compaixão de Deus. Quando entendemos o quanto Deus nos ama e o sacrifício de Jesus por nós, nossa resposta deve ser a entrega total. Já parou para pensar no que significa viver dessa maneira? Não é apenas fazer algo de vez em quando para Deus, mas consagrar todo o nosso ser. Ele continua dizendo: não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar aqui tem o sentido de moldar-se ou encaixar-se em algo. Paulo nos alerta para não nos encaixarmos nos valores e padrões deste mundo, que muitas vezes são contrários ao de Deus. Em vez disso, ele nos chama a sermos transformados. E essa transformação começa onde? Na mente. É ali que Deus trabalha para renovar nossos pensamentos e atitudes, alinhando-nos à sua vontade. Mas por que tudo isso é importante? Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é incrível? Quando nos entregamos completamente a Ele, não perdemos nada. Pelo contrário, descobrimos o que é verdadeiramente bom e pleno. O apóstolo Pedro nos dá conselho em 2 Pedro 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e para sempre. Amém. Imagine uma planta em crescimento. No início ela é pequena e frágil, mas com o tempo, ao ser regada e exposta à luz, torna-se forte, cheia de folhas e flores. Essa imagem ilustra perfeitamente o conselho de Pedro. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está nos convidando para um crescimento espiritual contínuo, como uma planta que nunca para de se desenvolver enquanto recebe o que precisa. Crescer na graça significa viver cada vez mais de acordo com o favor imerecido de Deus. É reconhecer que tudo o que temos vem dele, e isso nos motiva a uma vida de gratidão e dependência. Já percebeu como a graça de Deus transforma até os momentos mais difíceis? Pedro nos encoraja a permitir que essa graça nos molde e nos ensine a cada dia. Além disso, ele nos chama a crescer no conhecimento de Cristo. Isso não é apenas saber sobre Jesus, mas conhecê-lo pessoalmente, experimentando sua presença em nossas vidas. Esse tipo de conhecimento vem por meio da oração, do estudo da palavra e da vivência de nossa fé. Quando foi a última vez que você sentiu que estava aprendendo mais sobre Jesus e sua vontade para a sua vida? Esse é um processo que nunca termina. Pedro termina essa orientação com uma bela adoração.
A Ele seja dada a glória, agora e para sempre. Isso nos lembra que nosso crescimento não é para nosso próprio benefício, mas para glorificar a Deus. Quanto mais crescemos, mais refletimos sua glória e influenciamos os outros a buscarem a mesma transformação. Agora pense comigo, como você tem regado sua vida espiritual? Você está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo? Assim como uma planta precisa de luz e água, precisamos de oração, estudo da palavra e comunhão com outros crentes para florescer espiritualmente. Esse crescimento não é automático, ele exige intenção e esforço. Mas a boa notícia é que Deus está sempre disposto a nos ajudar. Antes de nos despedirmos, quero deixar uma reflexão no seu coração. Você foi chamado para crescer, florescer e viver uma vida alinhada com o propósito de Deus. Cada passo que damos em direção a Ele nos aproxima mais da plenitude que Ele deseja para nós. Lembre-se, a jornada espiritual não é sobre perfeição, mas sobre progresso. É sobre permitir que a graça de Deus nos transforme um dia de cada vez. Espero que o que compartilhamos hoje tenha inspirado você a buscar mais de Deus, a se aprofundar no conhecimento de Sua palavra e a viver a santificação em sua vida diária. Que você saia daqui com mais coragem, propósito e um desejo renovado de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora, o convite é seu. Leve essa mensagem com você, viva-a, compartilhe-a e permita que ela continue falando ao seu coração. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhem em cada passo dessa caminhada. Até a próxima e que Deus te abençoe abundantemente.